Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Em primeiro lugar, eu vos peço perdão porque eu estou assim um pouco rouca, porque são 5 aulas seguidas durante a tarde, quase todos os dias. Eu digo quase todos os dias porque só na terça que eu não tenho essas 5 aulas. E com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eles conversam muito e a gente usa bastante a voz. Mas há um tempão que eu estou querendo, o Espírito Santo está me tocando para falar sobre não se pode contender com Deus. O que é isso, amiga, irmã em Cristo, professora Ilza? Gente, muitas vezes a gente encontra na Bíblia palavras as quais a gente olha assim, falou dessa maneira, e lá na frente já está desfazendo do que falou. Gente, não se pode contender com Deus. Bem, este é o título da pregação, viu? Então, vejamos que Deus é Deus. E fora dele não há outro. Deus é Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer, certo? E nós não podemos contender com Deus, porque Ele sabe o que fazer. Ele sabe como agir de acordo com as situações, de acordo com cada momento da história da humanidade. E se Ele fez durante o Êxodo algo que nós achamos extraordinário hoje, é porque era necessário fazer daquela maneira. Como? Por exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, encontra-se os 10 mandamentos. E no mesmo capítulo, no versículo 13, está escrito: não matarás. É um dos mandamentos da lei de Deus, da tábua das leis. Bem, mas o que é que a amiga, irmã em Cristo, quer falar sobre isso? Gente, Deus chamou Moisés no Monte Sinai para lhe entregar as tábuas da lei, para ensinar ao povo como segui-lo, como seguir os caminhos do Senhor. E Moisés subiu. Nós sabemos que Moisés liderava uma multidão de mais de 600 mil pessoas. Nós sabemos disso. E seu irmão Arão foi com ele. Era o sacerdote na época. Entretanto, Deus chamou Moisés como profeta e não Arão, seu irmão. E ali Deus chamou Moisés no Monte Sinai. E ele passou vários dias lá no monte. Foi necessário, porque Deus age como Ele quer. E Moisés obedecia a Deus. Moisés já nasceu escolhido por Deus para fazer o que ele fez, certo? Para ser intermediário entre o povo, intermediário entre Deus e Faraó, para libertar o seu povo, o povo de Deus. E ali Moisés passou alguns dias no monte, falando com Deus. E lá Deus lhe entrega a tábua, aliás, as tábuas, porque eram 2 tábuas,
dos 10 mandamentos para ele ensinar ao povo, como já foi falado. E o povo ficou enfurecido, ficou aborrecido. Que Moisés não vem logo e nós precisamos de Moisés. Por certo, gente, como fala a Bíblia, a agonia que o povo tinha Moisés como Deus, certo? E achava que não podia ficar sem Moisés. Eles adoravam Moisés. E nas mesmas tábuas da lei está escrito também que não farás para ti imagem de escultura. Nada que haja na terra, no céu ou no mar. Nada semelhante ao que há na terra, nos céus ou no mar. Deus escreveu isso no versículo 4 do capítulo 34 do livro de Êxodo. Então Deus disse para não matar, não matarás, certo? Disse também, não farás para ti ídolos, imagens de escultura, nem nada semelhante a alguma imagem que haja no céu, na terra ou no mar para adorar. Deus disse isso por quê? Porque toda adoração nossa tem que ser para Ele. Tudo é para Ele, para Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando Moisés desceu do monte Sinai, encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Nossa, como que aquele povo fundiu aquele bezerro? Gente, toda a vida houve pessoas que faziam peças de ouro, sempre. É uma tradição muito antiga, pessoas usarem ouro, prata, coisas de metais, feitas com metais, certo? Vem desde os primórdios, as primeiras pessoas que passaram pela terra. E ali o povo usava muitas joias em seu corpo, braceletes, pulseiras, correntes, pingentes. E ali o povo ficou querendo a presença de Moisés e cobrando de Arão, dizendo que precisava de algo para adorar, de um Deus. E eles ficaram assim, persistindo tanto com Arão, que Arão deixou eles fundirem esta imagem com as suas joias. Então eu costumo dizer, maldita a hora que eles tiraram essas joias para fundirem esse bezerro. Porque até o momento que eles estavam com essas joias, que também Deus não é a favor da gente ficar usando tantas coisas, que Deus não é a favor do exagero. Tudo que faz mal a gente, que prejudica, é pecado. E ali eles fundiram um bezerro para adorar. E Moisés, após ter passado alguns dias em cima do Monte Sinai, desce e encontra o povo adorando. Moisés leu as tábuas dos 10 mandamentos, onde estava escrito, não matarás, não adorarás imagens de escultura, ídolos e tal. E o povo estava ali adorando. E segundo Moisés, Deus falou com ele para matar todos. Gente, pensem bem, o mesmo Deus que fala para não matar, depois fala para matar. E aí nós vamos contender com Deus? Não.
Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós não podemos contradizermos a palavra de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então ali, Moisés ficou chateado com o povo. Mas, segundo Moisés, Deus mandou matar o povo. Entretanto, Moisés intercedeu pelo povo e Deus deu uma nova chance ao povo. E Moisés subiu novamente, está no capítulo 34 do livro de Êxodo, né? Após Moisés ter ficado enfurecido, lá no livro de Êxodo 32, no versículo 19, está escrito que ele ficou chateado, e segundo ele, Deus fala para ele descer e matar todos. Mas Moisés intercedeu pelo povo, e Deus deu uma nova chance ao povo, e pediu a Moisés para subir ao monte de novo, e entregou a Moisés novas tábuas com os mesmos mandamentos. E nessas tábuas também há os mesmos versículos que eu falei antes aqui, que estão na Bíblia, lá no Êxodo 20, 13, lá onde há os mandamentos, as tábuas da lei. 20, no versículo 13, não matarás. E também no 34, do livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 4, está escrito: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nas águas, embaixo das águas, embaixo da terra, na terra. Por quê? Não podemos adorar imagens de escultura. Veja bem, gente, a coisa não é brincadeira, não. Deus fala para não matar. Não matarás, depois manda Moisés matar o povo. O mesmo Deus fala para não adorar imagens, não fazer o uso de ídolos para adorar, porque toda honra e toda glória e toda adoração é para Ele. Veja bem, no deserto havia muitas serpentes perigosíssimas, e essas serpentes atacavam ao povo. Está escrito lá no livro dos Números, capítulo 21, no versículo 8 e 9. Essas serpentes, elas mordiam ao povo, e o seu veneno era mortal, ou pode ser ainda, que eu não vivo lá, eu não sei se elas ainda existem, mas devem existir até hoje. Cada pessoa que era mordida por uma daquelas serpentes adoeciam, morriam rapidamente. E aí Deus fala com Moisés para levantar uma serpente no deserto, uma serpente de metal, certo? Que muitos dizem que esse metal era o bronze. Eu não sei, só sei que era de metal, certo? E Moisés levantou a serpente. Muitos falam que Moisés era descendente dos fenícios, certo? Pessoas que adoravam outros deuses, mas eu acho que não tem nada a ver com isso. É porque Deus, Ele também agiu de acordo com a história, com o povo, com a época, para o povo acreditar, para o povo crer. E como já foi falado, quem pode contender com Deus? Deus é Deus. Se Deus falar, a gente tem mais é que obedecer. Então, mesmo Deus que condenou a idolatria, lá no capítulo 34 do livro de Êxodo, versículo 4, é o mesmo Deus que manda Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto, enquanto eles estavam
ali andando, perambulando, né, que é uma viagem chamada o Êxodo. E ali o povo olhava para aquela serpente, o povo que era mordido pela serpente, o povo que era mordido pela serpente, pelas cobras no deserto, ao olharem para a serpente de metal, ficavam curados. Foi uma estratégia que Deus usou, porque Deus, Ele tem estratégias. Nós não podemos fazer isso, mas Deus pode, certo? Então Deus ordenou a Moisés, o mesmo Deus que condenou a idolatria, ordenou a Moisés. Mas aquela serpente era só para que o povo pudesse crer na existência de Deus, certo? Não era para o povo adorar a serpente, era para o povo crer na existência de Deus, do Deus vivo, do Deus de Moisés, do Deus que Moisés seguia, o Deus que falava com Moisés, o Deus que falou com Moisés no meio da sarça ardente, o Deus que falou com Moisés quando foi entregar as tábuas dos 10 mandamentos. Então, meus amados, Moisés levantou essa serpente no deserto. Vamos ver por que muitos falam que o Velho Testamento é sombra do Novo, já é indicando o que iria acontecer no Novo Testamento. Então Moisés levantou essa serpente no deserto, e cada vez que o povo era mordido, uma das pessoas era mordida por uma dessas serpentes, que olhava para a serpente de bronze, que Deus mandou Moisés erguer no deserto, ficava curado, a pessoa ficava curada, certo? Mas lá na frente, já foi no reinado de Ezequias, Ezequias mandou derrubar a serpente de metal que foi levantada no deserto. Por certo, ali já era uma cidade, certo? E Ezequias mandou derrubar essa serpente porque o povo estava idolatrando essa serpente. E Deus não mandou Moisés levantar essa serpente com o objetivo de o povo adorá-la. Não, não foi. Foi com o objetivo deles crerem no Deus de Moisés. Certo? Então o mesmo Deus que condena a serpente que o povo estava adorando no reinado de Ezequias, é o mesmo Deus que veio encarnado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória! Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, lá no livro de João, Jesus, junto com os fariseus, no livro de João, capítulo 3, Jesus e um dos fariseus, Nicodemos acompanhava Jesus, mesmo de maneira sigilosa, escondido. Ele sempre estava onde Jesus estava. Ele era um admirador de Jesus. Onde Jesus estava, Nicodemos estava. E ali Nicodemos, diz a Bíblia aqui no capítulo 3, que Nicodemos era um dos fariseus, e ele foi ter-se à noite com Jesus, foi conversar com Jesus à noite. Está aqui no capítulo 3, versículo 2, assim. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, era a maneira como os judeus tratavam Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
Porque ninguém pode fazer esses sinais. É Bíblia, gente, ó. É Bíblia, viu? Eu estou com a Bíblia aqui porque estava aqui embaixo, tá? Então, esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos, ele percebeu que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se não houvesse uma força superior a todas as forças. E no 3 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Gente, era estranho para uma pessoa daquela época. Hoje para nós não, nós temos aqui, ó, este livro maravilhoso, que é a nossa bússola. Mas naquela época, ninguém tinha esse livro em mãos. Ninguém tinha, exceto os sacerdotes no templo, que tinham a Torá, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, certo? O Novo Testamento não tinha. Então, alguém ouvir o que Nicodemos ouviu de Jesus era meio impossível para ele e para qualquer pessoa da época que não fosse espiritual como Moisés era e outros, certo? Então, Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Jesus. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Gente, vamos entender o ponto de vista de Nicodemos. Qualquer um nessa época pensaria assim, como pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele não entendia o novo nascimento, mas depois Jesus explicou tudo para ele, como era o novo nascimento. Jesus disse a ele, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ti ter dito, necessário vos é nascer de novo, de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vens, de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasce do Espírito sabe de onde veio e sabe para onde vai, certo? Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Eu digo que sabe por quê? Porque quando Jesus estava, na noite que ele foi orar, que ele estava prestes a ser pego para ser morto na cruz, ele orou e ele pediu ao Pai, intercedeu pelos discípulos. E ele disse, Senhor, mas permita-me voltar para a glória de onde eu vim. Então, por isso que a gente tem essa certeza, certo? Dessa glória. Jesus tinha essa certeza e ele passou para nós essa certeza durante a sua oração no Gólgota, certo? Eu, se não me engano, foi no Gólgota, tá, gente? Ou foi no Monte das Oliveiras, eu acho que foi no Monte das Oliveiras, porque veio na minha mente que agora essa passagem não estava prevista para a pregação. O 10, Jesus respondeu, disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Porque os fariseus e os escribas eram mestres, ensinavam no templo, certo? Por isso que muitos deles não aceitavam que Jesus soubesse mais do que eles. Eles eram os maiorais, eram os que ensinavam no templo, eram os políticos da época
e eram os mestres também. Nesta época, a política era muito ligada à religião, às pessoas que lideravam no templo, aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, certo? Escribas eram os que escreviam a lei que era para ser seguida pelos judeus naquela época. Então Jesus diz, no 11 diz, na verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e não testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Por isso, gente, que Deus usou coisas da terra para fazer o povo crer no Deus que Moisés servia. Era necessário. Muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento, na Velha Aliança, eram necessárias, eram mistério que acontecessem para que o povo viesse a crer. Deus sempre usou estratégias e usa estratégia. Ele é especialista nisso, certo? O 13 diz, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Quem é o homem? Deus. Só que Jesus foi o Deus encarnado. Para Deus se revelar a nós, tinha que ser em forma humana, senão não daria certo. E também, desde o princípio, que a gente já sabe a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando foi criar o homem, Deus disse, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é imagem e semelhança de Deus. Quem é Deus? Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre existiu e existirá de eternidade a eternidade, certo? O 14, olha a serpente do deserto, gente, mesmo Deus que condenou a idolatria, certo? Lá nas tábuas da lei, o mesmo Deus que mandou Moisés levantar a serpente no deserto, para que o povo que fosse ferido por uma daquelas serpentes no deserto, olhassem para a serpente de metal e fossem curados, certo? O mesmo Deus que ordenou ao rei Ezequias para quebrar, destruir a serpente de metal levantada por Moisés, porque o povo estava adorando. Esse mesmo Deus encarnado disse aqui, na conversa entre ele e um dos maiorais do templo, Nicodemos, que era fariseu, certo? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa linda, gente. É bom a gente estudar para a gente entender os mistérios da Bíblia. Então a mesma serpente, o mesmo Deus que condenou a idolatria, foi o mesmo Deus que disse, colocou lá na tábua das leis, não matarás. Foi o mesmo Deus que disse, não matarás, segundo Moisés, ordenou Moisés a matar todo o povo que estava adorando o bezerro de ouro. O mesmo Deus
disse também para não fazer fundir imagens nenhuma, nem fazer imagens de nada, de metal nenhum, de madeira nenhuma, de semelhante ao que está no céu, na terra, na água, debaixo da terra, dentro da água, para não fazer nenhuma imagem, escultura para adorar. O mesmo Deus que falou através dos profetas, vários profetas, nós sabemos que eles falaram sobre o perigo da idolatria. O profeta Isaías, o profeta Ezequias, o profeta Jeremias, inclusive o profeta Jeremias nos fala lá em 10, do 1 ao 6, certo? No livro de 1 Coríntios também, 10, verso 14, fala também sobre, nos alertando a não idolatrar coisa alguma, nada. A gente não pode idolatrar nada, nem que seja um ser inanimado ou animado. Não pode idolatrar. O povo idolatrava Moisés, ficou claro. Na Bíblia não está escrito, mas eles idolatravam tanto Moisés, que eles sentiram a falta de Moisés e praticamente obrigaram Arão a fundirem um bezerro de ouro com os seus ouros, certo? Para eles adorarem. No livro de João, apóstolo João, lá no capítulo 5, 1 João 5, 5:21, está escrito, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então, gente, a gente tem que ter entendimento sobre o que Deus fala. Aquela serpente que Moisés levantou naquela época, foi a maneira que Deus encontrou para fazer o povo crer no Deus que Moisés servia, no Deus que Moisés obedecia, certo? E aquela serpente representava o poder de Deus, mas não era para o povo adorar aquela serpente. Entretanto, o povo continuou adorando aquela serpente até nos dias de Ezequiel. E Ezequiel foi muito usado por Deus, apesar dos seus erros. Todos os seres humanos erraram, pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Foi graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que veio ao mundo, nos ensinando todas as verdades para que nós viéssemos a nos salvar. E Deus ali encarnado como Jesus Cristo, em Jesus Cristo, representado por Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus Jesus Cristo, disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Quer dizer, aquela serpente, o povo olhava e ficava curado. Cada pessoa que olhava, que era acometido por uma daquelas serpentes no deserto, olhava para a serpente e ficava curado. Mas não era para o povo ter aquela serpente como Deus, como ídolo, não. Era para o povo crer no que Moisés falava, crer no que Moisés ensinava, crer em tudo que Moisés trazia cada vez que ele falava com Deus, que ele era chamado. Mas o povo começou a adorar, e aí Deus ordena a Ezequias para destruir aquela serpente. Depois vem Jesus e diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que o meu povo não pereça, não morra eternamente, para que o meu povo tenha a vida eterna, seja salvo por ele e viva eternamente. Porque assim como Jesus ressuscitou e subiu ao Pai, está à direita do Pai, ele tinha essa certeza, pois na hora que ele orou, quando ele estava prestes a ser pego pelos soldados romanos daquela época, que dominava
aquela região toda ali de Jerusalém, ele pediu a Deus pelos discípulos, que os discípulos, eles nem faziam nada, eles só foram fazer algo em nome de Deus quando Jesus foi para o Pai. Após o dia de Pentecostes, foi que as pregações de Pedro, de João, de Paulo começaram a surtirem o efeito do Espírito Santo. A presença de Deus ali era forte e pessoas eram curadas, certo? Para que o nome do Senhor continuasse sendo exaltado. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que nós devemos ir andando e semeando essa palavra da verdade, certo, gente? Então, Jesus aqui, quando ele diz como Moisés levantou a serpente no deserto, não é que Jesus aprova a idolatria, não. Não. É porque aquela serpente ali, Deus usou uma estratégia na época para que o povo viesse a crer no Deus de Moisés, certo? Porque o povo adorava Moisés e sentiu a falta de Moisés. Primeiramente, fundiu um bezerro. Depois vieram as serpentes. O povo, por certo, Moisés orava, intercedia, mas o povo, para crer, eles tinham que ver alguma coisa. E aí Deus mandou Moisés levantar essa serpente. Mas depois Deus mandou Ezequias derrubar, porque o povo estava idolatrando a serpente. E não era mais necessário isso. Não era mais necessário. Deus já tinha enviado vários profetas, além de Moisés. Vários e vários e vários profetas. Certo? E Jesus disse, como levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado como? Estava no início do seu ministério. Ele estava falando primeiramente de quê? De salvação, de curas, de milagres e depois a sua morte na cruz. Ele foi levantado desde o seu nascimento para salvar toda a humanidade. Então, cada pessoa que Jesus tocava, que tinha fé, era curada. Assim como cada pessoa que olhava para aquela serpente no deserto, era curada também. Porque Deus não deu poder àquela serpente, não. O poder estava com Moisés. O poder estava com Deus, abaixo de Deus, com Moisés, que ela era a liderança deles. Certo? Então, que venhamos a ter entendimento. O agir de Deus é maravilhoso e nós não podemos, mais uma vez, falando aí sobre o título, nós não podemos contender com Deus. Nós não podemos contender com Deus, certo? Deus condena a idolatria, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Deus condena a idolatria. Muitos pensam que a idolatria é apenas, olha, se eu pegar essa Bíblia aqui, onde tem a palavra de Deus, e eu ter aquele cuidado com a Bíblia, orar diante da Bíblia, não ler a Bíblia para entender a mensagem que está nela aqui, e apenas idolatrá-la, tê-la como um Deus, Deus não será a favor disso, certo? Deus não é a favor disso, porque vira um amuleto, e a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é um livro para a gente ler, entender as palavras, entender a história, separar o que é da história do que é de Deus, da parte de Deus mesmo, certo? Como essa questão aí da serpente levantada no deserto e a idolatria. Aquela serpente não era para o povo adorar, era só uma simbologia da presença de Deus, certo?
Assim como Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, levantou ele para salvar o seu povo, que estava todos na perdição. Que Deus olhou do alto para baixo, não viu um justo sequer, gente. O único homem justo que passou pela terra foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este sim, nós podemos dizer com todas as letras, que é o nosso Pai na fé. O mesmo rei, Ezequias, que levantou a serpente no deserto, certa vez foi acometido com uma doença. E ele ia morrer. E ele orou e pediu a Deus. Só que na oração dele, ele disse, logo eu, Senhor, homem reto e puro de coração. Ora. Deus disse a ele para colocar a casa dele em ordem. Deus percebeu que Ezequias, apesar de ser um rei bom, servia a Deus, mas ele era assim um pouco exaltado, sabe? Gostava de contar vantagens, mostrar as suas coisas, sabe? E Deus não é a favor disso. Deus não quer que nós saiamos por aí fazendo inveja a ninguém, nem que a gente tenha inveja, nem que cause inveja a ninguém, certo? Porque Ezequias, a oração dele foi curta. Ezequias, né? A oração dele foi curta. O seu pai na fé era Davi. Davi foi o pai da fé naquela época, antes de Jesus. Davi, Abraão, certo? Mas foram homens que pecaram, certo? Então Deus, quando o rei Ezequias, ele fez essa oração, Deus falou que iria dar mais 15 anos de vida para ele. E Deus mandou o profeta de novo até ao rei, dizer a ele que por amor ao seu pai na fé, Davi, ele iria dar a ele mais 15 anos de vida. Mas ele continuou ainda, sabe, se exaltando. Tanto que ele sarou e vieram uns homens da parte do rei da Síria, vieram visitar o rei Ezequias, vieram como se fosse uma visita, mas na verdade eram espiões. Eles vieram para espiarem todo o reino, todo o reinado de Ezequias. E aí esses homens vieram e ele mostrou todo o seu reino, seu palácio, tudo. Deus vai e manda o profeta de novo, Isaías. Vai, Isaías, converse com Ezequias. E Isaías foi. Isaías disse a ele, Ezequias, tu recebestes em teu reino os enteados do rei de Babilônia. Sim. E aí você mostrou tudo, tu mostraste tudo a eles. Sim, mostrei todo o meu reino, tudo eu mostrei. Até as minhas herdades. Quer dizer, as herdades, o que ele herdou, tanto o que passou para ele de rei para rei, quanto o que ele herdou dos seus pais. E o pai dele era rei também. Ele era filho de Acaz. Acaz era um rei mau, certo? Acaz era um rei mau. Por isso que Deus disse, por amor ao seu pai Davi, seu pai na fé, Davi. Porque Davi, apesar de cometer muitos erros, muitos pecados, foi um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependia do que ele fazia de errado. Todos nós estamos sujeitos. Não fazer para depois dizer, vou pedir perdão e ser perdoado. Não é bem assim. Certo? Não é dessa forma. É arrependimento de verdade. Qualquer um está sujeito a falar uma bobagem. Depois, meu Deus, por que eu falei aquilo? Eu não deveria ter falado aquilo. Me perdoe, Senhor. E pedir perdão a pessoa se for preciso também, gente.
Porque a gente tanto tem que perdoar como pedir perdão. É a mesma medida, tá? É a mesma medida. Tem gente que só prega o pedir perdão, ou perdoar. O perdoar, você liberar perdão, é bacana porque você fica livre, certo? Não guarda mágoa, não atrai doença nenhuma e você também herdará a vida eterna. Mas o pedir perdão é a mesma medida do doar perdão, certo? É a mesma medida, não há diferença. Tanto quem erra tem que pedir perdão, quanto quem comete o pecado tem que pedir perdão, certo? E a pessoa que é ferida também deve perdoar, certo? A mesma medida, com a mesma medida, gente. Então, Ezequias, né, disse ao profeta que havia mostrado tudo. E o profeta Isaías disse a Ezequias: Ezequias, te digo que vão levar tudo do teu reino até os teus filhos para servirem no pátio do rei da Síria. Então nós temos cuidado. Ele foi um rei bom, mas ele era vaidoso. Durante os 15 anos, ele teve ainda um filho, Manassés. E o Manassés levou muitas abominações, se tornou rei, levou muitas abominações para dentro do templo do Senhor. Foi um rei que fez muitas coisas erradas dentro do templo, coisas totalmente abomináveis aos olhos de Deus. Mas depois ele se arrependeu. Então, diz a Bíblia que ele teve, não sei se foram parece que foram 2 filhos, gente. Não sei se a Bíblia diz. Ele teve, eu sei que o Manassés foi filho que ele teve durante os 15 anos que Deus deu para ele, os 15 anos de vida, certo? Mas Deus queria que ele consertasse a casa dele, era nessa parte, porque ele era exaltado, ele gostava de sair mostrando, contando grandezas, e Deus não quer isso, Deus não quer isso. O que Jesus falava, muitas pessoas diziam: como é que tu testemunhas de ti mesmo? Mas Jesus era o próprio Deus, é diferente. E ele estava falando a verdade, certo? Ele estava falando a verdade. Eu sei que muitas das vezes nós estamos falando a verdade também, mas nós não devemos Jesus rei, Deus, certo? Podia destruir todos que estavam ali à sua volta quando ele foi pego, mas ele não fez isso. Ele não fez. Entretanto, ele poderia fazer, mas ele não fez. Então Deus, ele quer que nós sejamos humildes, certo? E não exaltados. Quando ele está nos abençoando, vamos agradecê-lo, continuar buscando a sua presença, porque a presença de Deus a gente busca em qualquer lugar, certo, gente? Onde a gente estiver, a gente deve buscar a presença de Deus, indo por todo mundo. Na nossa Bíblia está escrito: ide por todo mundo. Mas na Bíblia hebraica fala indo por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa parte é muito interessante também, que fala: quem crê e for batizado será salvo. Certo? Quem não crê, aí não repete o batismo, já está condenado. Eu fico pensando naquela cena na casa de Cornélio. Centurião Cornélio, centurião romano Cornélio, quando chamou Pedro para pregar a palavra. Ali não havia ninguém batizado, certo?
e aquele povo recebeu o Espírito Santo. Então, quando a pessoa crê de verdade, certo? O batismo é necessário? É. Mas quando Jesus fala essa frase, né, quem crê, ide ou indo por todo mundo, porque eu creio que o mais certo é o indo mesmo. O indo é no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, você está ligado com Deus, está dando testemunho de que você é um servo, é uma serva de Deus. Para ser um servo ou uma serva de Deus, não é preciso você deixar de ser uma pessoa que brinca, uma pessoa alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, não precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada. A gente não pode fazer coisas erradas, coisas que contradizem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita e agradável, e ninguém pode contender com Deus, porque Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, conforme o que Ele achar correto, e não conforme o que nós achamos correto, certo? E que Deus abençoe a todos. Fiquem aí, com meu abraço fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Estou rouca, gente. Bye, bye.